No início de 2022, ao ordenar a invasão da Ucrânia, Vladimir Putin não poderia prever como os anos seguintes se desenrolariam. Putin provavelmente previu uma derrota rápida e esmagadora, graças às enormes vantagens do seu país em termos de efetivo e equipamento militar. Ele imaginou tropas russas hasteando a bandeira em Kiev e o povo russo o proclamando o maior líder de todos os tempos. Mas seu plano fracassou de formas que ele mal entende. Ele queria esmagar a Ucrânia. Em vez disso, ele a tornou uma superpotência militar. Lá em 2022, a Ucrânia não era de forma alguma um grande protagonista no setor militar. Isso não significa que ela não tivesse projetos militares interessantes e conquistas para se orgulhar. Ela desenvolveu, por exemplo, o agora bem conhecido míssil R-360 Netuno, que desde então foi modificado de várias formas e usado contra inúmeros alvos russos. Também possuía uma força militar suficiente para defender seu território se necessário, e estoques antigos de tanques soviéticos e outras armas para usar. No entanto, não era um dos primeiros países que viriam à mente ao se falar dos melhores programas de mísseis ou inovações militares do mundo. Nem teria sido listado entre as forças armadas mais resilientes e taticamente habilidosas do planeta. Mas tudo isso mudou. A Ucrânia agora está entre as principais forças armadas mundiais nas discussões. É a pioneira, a referência, o exemplo para inúmeras outras nações ao redor do mundo seguirem. Até grandes potências militares da Europa e de outros lugares observam a Ucrânia para liderar e orientar o fortalecimento de suas defesas. A tremenda transformação da Ucrânia se deve inteiramente aos esforços incríveis de seu povo e de vários ramos militares, fabricantes e outras entidades relacionadas. É uma história de superação, de adaptação diante da adversidade, de não recuar, mas sim se levantar. Tudo começou em 24 de fevereiro de 2022, quando as primeiras tropas russas cruzaram a fronteira e ameaçaram o território ucraniano. Desde então, o setor de defesa da Ucrânia cresceu 350%, conforme detalhado em relatório recente para a Fundação Jamestown. Por Taras Kuzio, professor de ciência política na Universidade Nacional de Kiev, Academia Mohila e pesquisador associado na Henry Jackson Society, um think tank com sede em Londres. No relatório, o professor Kuzio destacou que 2023 a 2024 foi especialmente impactante para a Ucrânia, com investimento em defesa subindo 900%, com estimativas entre 35 e 50 milhões de dólares. Isso só mostra o quanto de dinheiro e crescimento o setor de defesa ucraniano experimentou nos últimos anos. Com a indústria quase quadruplicando de tamanho em 3 anos e meio, já que só 26% das empresas de defesa da Ucrânia operavam antes de 2022, esse crescimento sem precedentes mostra como engenheiros, desenvolvedores, especialistas militares e inovadores ucranianos responderam bem à invasão. Eles poderiam ter se acovardado, se rendido e se submetido aos invasores, acenando bandeira branca diante de força muito maior. Em vez disso, eles se mantiveram firmes. Eles revidaram, se entrincheiraram e trabalharam incansavelmente para encontrar novas maneiras de se defender, investindo em tecnologia de drones, inteligência artificial, blindagem de tanques, sistemas de mísseis e outros. E como o professor Kuzio diz, esse crescimento só vai continuar enquanto a guerra durar. O setor de defesa da Ucrânia continuará crescendo, porque os objetivos maximalistas da Rússia seguem iguais, e as tentativas de paz internacionais fracassaram. Esse é o estado trágico, mas verdadeiro, da guerra hoje. Diversos países e líderes mundiais, como Donald Trump, pressionaram por paz e cessar-fogo entre Kiev e Moscou. A guerra não parece mais perto do fim do que há 1 ou 2 anos. Embora o presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky, tenha mostrado vontade de encerrar o conflito, seu homólogo russo, Putin, fez o oposto. Ele dizia uma coisa e fazia outra, negociando acordos de paz com Trump, e depois lançando ataques recordes de drones e mísseis contra Kiev. As palavras e ações de Putin deixam clara sua posição. No início deste ano, ele afirmou notavelmente que a Ucrânia pertencia à Rússia. Já disse muitas vezes que considera os povos russo e ucraniano como um só povo. Nesse sentido, toda a Ucrânia é nossa. Temos uma velha regra: onde um soldado russo pisa, é nosso!
Putin manteve seu compromisso de continuar a guerra, independentemente do que ocorra. Mesmo com a economia em colapso e as tropas enfrentando grandes perdas e dificuldades para avançar nas linhas de frente. Mesmo assim, ele insiste. Nossas tropas avançam por toda a linha de contato. Todos os dias eles avançam, e isso continuará enquanto o avanço persistir. Enquanto as forças russas continuarem a invadir a Ucrânia, roubar suas terras e matar seu povo, o povo ucraniano será forçado a se defender. Para se proteger, o setor de defesa seguirá inovando e surpreendendo o mundo com sua eficiência e habilidade única em criar armamentos e defesas extraordinárias. Com frequência, com orçamentos limitados e prazos curtos. Isso é fundamental não só para a Ucrânia, mas para toda a Europa e para o futuro da paz mundial. Como observa o chefe de política externa da União Europeia, Kaja Kallas, está claro que a Rússia realmente não demonstra desejo de acabar com esta guerra. Para a Europa, isso só pode significar uma coisa: mais apoio militar, diplomático e econômico à Ucrânia. E, em caso de trégua, um exército ucraniano forte é a maior garantia de segurança que existe. E é por isso que também estamos apoiando eles com treinamento, financiamento e equipamentos. Felizmente, o exército da Ucrânia está em uma posição mais forte hoje do que jamais esteve. E há várias estatísticas que comprovam isso. Por exemplo, em relação à guerra com drones, a Ucrânia agora é o maior produtor de drones táticos e de longo alcance do planeta. Quando a guerra acabar, Kiev será vista como capital mundial dos drones e outros exércitos do mundo a observarão. Para comprar drones ou aprender mais sobre como fabricar os seus próprios e como usá-los de forma eficaz no campo de batalha. E as forças da Ucrânia têm uma experiência incomparável nesse domínio, porque os drones passaram a dominar essa guerra mais do que qualquer outra arma ou equipamento militar. No início, a Rússia confiou em meios convencionais de guerra, como tanques e veículos blindados, para superar a oposição. Mas, com o passar dos meses e anos, e os tanques se mostrando cada vez mais ineficazes, a Rússia passou a recorrer aos drones, lançando-os com frequência crescente contra as cidades e vilarejos da Ucrânia. Gráficos dos ataques de drones russos deste ano mostram como eles cresceram. O Kremlin lançava dezenas de Vantes nas fronteiras e dentro da Ucrânia. Agora, ele envia centenas regularmente, com um ataque recente recorde de mais de 820 drones. A Ucrânia teve que encontrar maneiras de lidar com isso. Mas também encontrou tempo para desenvolver seus próprios drones e dominar sua própria forma de guerra com drones. Uma forma que, em muitos aspectos, é muito mais eficaz do que a da Rússia, porque as táticas russas dependem principalmente da força bruta. É por isso que continua batendo seus próprios recordes e enviando enxames cada vez maiores para a Ucrânia. Ela sabe que a maioria será abatida, pois as forças armadas da Ucrânia têm sistemas de defesa aérea muito eficazes em todo o país. Mas a Rússia também sabe que alguns drones conseguirão driblar essas defesas e causar danos aos seus alvos, que incluem desde hospitais e escolas até residências e usinas de energia. A Ucrânia utiliza drones de modo mais eficiente, preciso e cuidadoso. Ela não adota o modelo desperdiçador do oponente, nem comete crimes de guerra atacando civis inocentes com drones, como faz a Rússia. Em vez disso, ela seleciona seus alvos com cuidado e planeja seus ataques com precisão, eliminando regularmente as partes da infraestrutura que mais importam para o Kremlin, lançando ataques que têm as melhores chances de trazer um fim rápido à guerra. Ela tem focado recentemente ataques em refinarias e depósitos de combustível, causando grande crise de abastecimento. E isso está se espalhando rapidamente pela Rússia agora. Os drones ucranianos estão cada vez mais inteligentes e letais, segundo o relatório do professor Kuzio. Entre 2025 e 2026, o país passará do modelo tradicional de guerra de drones, com um operador por drone, para enxames guiados por inteligência artificial, capaz de atuar autonomamente, sem exigir controle ou intervenção humana significativa. Isso mudará ainda mais a guerra, pois drones com inteligência artificial não enfrentam os mesmos riscos dos modelos tradicionais. Eles não são facilmente neutralizados por bloqueadores ou guerra eletrônica, conseguindo contornar defesas inimigas e atingir seus alvos com mais facilidade.
Não se sabe como as forças armadas da Ucrânia usariam essa tecnologia para causar danos ainda maiores à infraestrutura energética restante da Rússia. A Ucrânia também revolucionou o setor de mísseis. Ela iniciou a guerra com estoques soviéticos antigos e mísseis antinavio Netuno. Desde então, ela criou várias variantes do Netuno, incluindo uma capaz de atacar alvos terrestres como radares russos, defesas aéreas, aeródromos e infraestrutura. O Netuno Longo, versão de longo alcance, atinge mais de 1.000 quilômetros, ampliando o alcance a novos locais no interior da Rússia. A Ucrânia revelou recentemente o míssil SAPSAN, seu primeiro míssil balístico, fabricado no país, capaz de viajar 4 vezes mais rápido que o som. Assim como o Flamingo, que ostenta um alcance impressionante de mais de 1.800 milhas. Além dessas conquistas em drones e mísseis, a Ucrânia trouxe várias outras inovações. Desde torres de defesa aérea, alimentadas por inteligência artificial, até pacotes especiais de blindagem adicional que tornam tanques e veículos blindados mais resistentes no campo de batalha. Esse tipo de avanço é possível graças a 2 fatores principais. O primeiro é o grande investimento e a ajuda financeira dos principais aliados da Ucrânia mundialmente, especialmente na Europa e na OTAN. O financiamento, via programas como empréstimos ERA para a Ucrânia, permite que empresas e contratadas de defesa de Kiev sigam com pesquisa e desenvolvimento. O segundo é que o governo ucraniano está muito disposto a apoiar e incentivar a inovação. Por exemplo, criou a plataforma Brave One, que oferece apoio a cerca de 1.500 empresas de tecnologia na forma de dólares americanos. Dólares americanos, 30 milhões em subsídios. A Brave One colaborou no desenvolvimento de tecnologias essenciais usadas na guerra, como drones que localizam e neutralizam drones de reconhecimento russos. Dificulta que as forças russas obtenham informações e planejem ataques. Mais de 200 inovações baseadas em inteligência artificial estão sendo apoiadas pela Brave One, incluindo análise de fotos e vídeos de VANTIS e sistemas avançados de inteligência militar para drones do futuro. A plataforma apoia cerca de 140 fabricantes de guerra eletrônica, muitos dos quais produzem equipamentos para a Ucrânia e os projetam conforme padrões da OTAN, facilitando vendas e uso em outros países futuramente. É muito provável que vários países negociem com Kiev nos próximos anos para obter tecnologias de drones ucranianas. Ninguém, nem os Estados Unidos, consegue hoje rivalizar com a Ucrânia neste setor. Como Nathan Mint, cofundador da empresa de defesa californiana CX2, disse ao Wall Street Journal, nenhuma empresa americana está conseguindo acompanhar a Ucrânia. O Wall Street Journal revelou que drones americanos enviados à Ucrânia frequentemente falharam em entregar resultados. Muitas empresas dos Estados Unidos da América que enviaram drones à Ucrânia viram eles cair ou falhar nas missões, considerando que os Estados Unidos lideram em quase todos os aspectos militares. Isso só mostra o trabalho extraordinário que a Ucrânia está fazendo, já que está até à frente dos Estados Unidos em relação à guerra com drones. A Ucrânia passou a depender menos das armas dos aliados com o avanço da guerra. No começo, ela precisava urgentemente de mísseis e armas antitanque de países apoiadores, como Estados Unidos e Reino Unido. Com o tempo, passou a focar mais em projetos nacionais e expandir sua capacidade de produção. A Ucrânia fabrica 60% dos equipamentos de suas forças armadas. Só uma minoria é importada. Ela produz mais projéteis de artilharia que toda a OTAN, exceto a Europa. A produção cresceu em todas as áreas. Armas antitanque, mais 100%, munição, mais 150%, artilharia, mais 200%, e veículos blindados, mais 400%. Exemplo desse aumento, em 2022, a Ucrânia produziu só um obuseiro Bodano. Em 2025, ela produz 20 todo mês. Mais impressionante é que a Ucrânia fabrica essas armas de forma mais rápida e econômica que outros países. Ela consegue entregar obuseiros em 60 dias por apenas 25 milhões de dólares por unidade, comparado a um custo de 43 milhões nos países ocidentais, e atrasos que frequentemente duram anos, não só meses. Isso ocorre porque grande parte do setor de defesa da Ucrânia é formada por empresas privadas, que atuam com alta flexibilidade e liberdade.
A burocracia é mantida ao mínimo, e tudo é projetado pensando no campo de batalha. Então, normalmente, não há fases extensas de prototipagem, testes e refinamento. Os produtos são feitos e lançados prontos para uso contra os russos. Isso contrasta fortemente com os complexos militar-industriais estatais de países como a Rússia. Isso pode causar atrasos na produção e muita burocracia desnecessária. Atualmente, há mais de 500 empresas privadas de defesa na Ucrânia, a maioria usando peças nacionais, formando um ecossistema fechado que realiza as tarefas de forma barata e inteligente, com inovação rápida e zero interferência do governo. Os resultados disso são claros de ver. E há inúmeros exemplos de startups de defesa ucranianas, empolgantes e ambiciosas, produzindo equipamentos incríveis em pouquíssimo tempo. A Maxon Systems levou só 7 meses para se lançar e criar um interceptador anti-drone de cerca de $3.500. A Ucrânia criou sua agência de aquisições de defesa em janeiro de 2024, como a única organização dentro do Ministério da Defesa encarregada de adquirir equipamentos para as Forças Armadas. Isso também reduziu a burocracia e acelerou a entrega de novas armas e sistemas privados aos soldados ucranianos. No geral, a Ucrânia deu um exemplo incrível aqui, e um que muitas outras nações podem querer seguir. Na dura realidade de uma guerra mundial, ela não podia esperar meses ou anos para fabricar e testar novas armas antes de usá-las. Ela eliminou os intermediários e acelerou o processo, exatamente como planejou. Agora, ela abriga alguns dos fabricantes militares mais impressionantes do mundo, incluindo líderes mundiais como Skyfall, fabricante dos drones Vampiro e Baba Yaga, e TAF, responsável pelos calibres 7 e 8. Com o crescimento da indústria de defesa, a Ucrânia firma parcerias cada vez mais valiosas com grandes potências globais. Os Estados Unidos estão investindo fortemente nas defesas da Ucrânia, negociando um acordo de $100 bilhões com Kiev em troca de direitos sobre tecnologias militares ucranianas. É a primeira vez que os Estados Unidos da América compram equipamentos militares de um país fora da OTAN. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos também firmou contratos com 2 parceiros americano-ucranianos para o desenvolvimento de drones de longo alcance. Enquanto a National Aeronautics and Space Administration, entrou em contato e adquiriu robôs ucranianos criados pela empresa Drone Ucrânia. O cofundador e sócio-gerente da empresa, Valery Yakovenko, diz que isso mostra como a Ucrânia se tornou agora uma pioneira global em tecnologia. Testar nossas soluções nos Estados Unidos da América facilita uma colaboração duradoura com a National Aeronautics and Space Administration. Isso mostra que as inovações ucranianas moldam o futuro. A Europa busca constantemente investir e aprender com a indústria de defesa em expansão da Ucrânia. A Ucrânia é atualmente a principal linha de defesa do continente, desenvolvendo e testando equipamentos militares para proteger o continente de possíveis agressões russas nos próximos anos. A União Europeia criou iniciativas como os empréstimos ERA e o Quadro de Ação de Segurança para a Europa para apoiar a Ucrânia. No entanto, isso é possível, com líderes europeus, governos e empresas privadas, todos se aproximando e construindo conexões com o setor de defesa ucraniano. Os países nórdicos e bálticos têm se destacado no apoio à Ucrânia e às suas empresas de defesa, com a Ucrânia terceirizando parte da produção militar para locais na Dinamarca e Noruega, por exemplo. Mas ainda mais a oeste, países como Alemanha, França e Reino Unido demonstraram grande interesse em fazer parcerias e aprender com a Ucrânia. Mais de 40 empresas de defesa ocidentais já atuam diretamente com a Ucrânia. Isso inclui grandes nomes do setor, como Lockheed Martin, Estados Unidos da América, Rheinmetall, Alemanha, e Thales, França. A indústria de defesa da Ucrânia está cada vez mais forte e valiosa. Constrói pontes com aliados e investidores globais, servindo de exemplo até para grandes potências militares. Está inovando mais rápido e eficaz que qualquer outro no mundo. É uma força autêntica forjada no fogo desta guerra com a Rússia. Putin queria enfraquecer a Ucrânia e vê-la cair sob o Kremlin, mas acabou despertando um gigante adormecido, transformando uma nação que antes podia parecer pequena e frágil em uma das maiores superpotências militares do nosso tempo.
Conheça as últimas inovações de defesa da Ucrânia em nossos vídeos. Analisando o míssil Flamingo de alcance ultra-longo, que não só coloca Moscou ao alcance, mas também pode atingir alvos ainda mais profundos dentro da Rússia. E o enigmático novo Puff Neptune, supostamente com alcance maior que o original, abrindo novos alvos e linhas de ataque para as forças de linha de frente de Kiev. E não se esqueça de se inscrever no canal para ser um dos primeiros a saber das novidades e sucessos táticos da Ucrânia, assim como outros acontecimentos importantes deste e de outros conflitos pelo mundo.